Bom, pessoal, estamos aqui hoje, dia 24 de abril, reunidos novamente, aí, dessa vez com um papo um pouco diferente. Como a gente conversou da última vez, a gente sentiu necessidade aqui de trazer um pouco de conhecimento aí da área de microbiologia. Nós convidamos a doutora Silvia, né? Ela está aqui com a gente, aí se prontificou a participar do debate. Ela é química pelo Instituto de Química da USP e fez doutorado na Universidade de Hiroshima, no Japão. Ela é especialista em microbiologia industrial e ambiental e atua já desde 2005 com várias palestras na SBCC. Ela já apresentou 4 trabalhos internacionais também pela SBCC e atualmente ela colabora no GT2, que é o especialista brasileiro correspondente ao Workgroup 2 de microbiologia. Então, vamos bater um papo com ela sobre o SARS-CoV-19, né? SARS-CoV-19. Pronto. Então, doutora Silvia, eu queria, antes de mais nada, a gente começar perguntando para você realmente, claro, para você se apresentar aí, mas começando realmente do básico aí, o que é um vírus? Vamos lá. Bom, muito obrigada pelo convite de participar com o grupo, né? E é uma grande satisfação. E juntar pessoas com cabeças diferentes e ideias diferentes, ela é sempre muito bom. Eu creio que todos saímos ganhando dessa troca de informações, tá ok? Então, se eu disser alguma coisa que foge da sua rotina, por favor, me interrompam, perguntem, porque acho que o caminho é por aí, ok? Bom, vírus veio à tona agora, está todo mundo preocupado com ele, quer dizer, é uma palavra que todo mundo incorporou ao dia a dia, só que muitas vezes sem fazer ideia do que é isso, tá? Diante da nossa estrutura científica, o que aconteceu? Os vírus estão dentro do grupo de micro-organismos, mas tecnicamente ela não é um micróbio. O vírus, ele não tem vida própria, tá? Ela é uma cápsula de lipoproteína, uma matriz lipoproteica com RNA, que é a informação do código genético dela dentro, e com isso ele deposita o material genético com algumas outras informações, certo? Dentro da célula hospedeira. E usa todo o equipamento e aparato que essa célula tem para se reproduzir. Então, no caso da Covid, que é o nosso mais... o SARS-CoV-2, né? SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, o Covid é a doença. Então, ele está possivelmente ligado mais às células do sangue, né? Das células hemácias, e algumas células que ainda não se tem noção, mas ela ataca pela via respiratória, né? Então, a mucosa da gente e tal deve ser um atrativo, uma maneira de atrair o vírus para se conectar. Feito isso, digamos, supõe uma hemácia de sangue. Ele pega, cola nele, joga lá dentro o conteúdo, e este conteúdo, a nossa hemoglobina é que vai fazer a reprodução, usando o DNA, né? Então, ela faz cópias e mais cópias do vírus, e uma infecção, quando a pessoa espirra ou quando a pessoa fala, então aparecem. Não se tem ideia hoje, são milhares, centenas, milhões, né, que cada pessoa pode obter em cada ciclo de infecção. Mas, enfim, todos nós estamos expelindo o vírus por todo lugar, e quando ela sai com uma célula, alguma coisa proteica, trazendo, né, a parte da pessoa, seja saliva, seja um muco, seja qualquer outra coisa que esteja. Então, o vírus não sai limpinho.
ele sai protegido, ainda usa de capa protetora a nossa parte do corpo, né? E ele sai para fora e é expelido para fora. E nós damos muita importância também ao ser humano, obviamente, em primeiro lugar, mas não esquecer que o vírus pode atacar animais de qualquer espécie, certo? Então, nosso querido pet, quem tem um gatinho, um cachorrinho em casa, ele também está sujeito a estar reproduzindo esses vírus de alguma maneira, né? A situação está tão crítica que o pessoal nem toca nesse assunto, porque já chegam os humanos, manda tomar banho, passar álcool gel. Quando chegar nos animais, então, a coisa deve ficar muito divertida, digamos, para os animais. Né? Doutora Silvia, eu acho que o Senatori tem alguma observação aí, alguma pergunta aí. Fala, Senatori. Bom, já, assim, a primeira pergunta já apareceu, né? Quer dizer, assim, existe essa questão aí que foi colocada aí no final em relação aos animais de estimação, que a princípio o que eu tinha ouvido anteriormente é que eles não estariam passíveis dessa infecção, mas a minha pergunta não é nem sobre isso, é um pouco anterior, mais conceitual. A diferença do vírus para a bactéria, né? A minha pergunta é, o vírus por si só, ele está por aí ou ele precisa, não tô dizendo quando ele já causou a infecção, né? Ele precisa estar aderido a alguma coisa para sobreviver por algum tempo, porque pelo que eu entendi, ele não se reproduz porque ele não tem um substrato ali, né? Ele conseguiria fazer isso se ele tivesse aderido a uma bactéria, por exemplo. Exatamente, uma bactéria ou qualquer outro organismo que tenha a estrutura de replicar o DNA do micro-organismo. Tá? Olha, por si só, um vírus limpo, imagina uma coisa, que a bactéria já é pequena, né? Não se consegue enxergar direito ao microscópio. Imagina uma coisa pequenininha, menor ainda, 1/10, 1/100, até 1/1000 deste tamanho, que é o tamanho do vírus, ela sair limpa por aí, né? Ela está envolta em alguma partícula, água, suor, que mais? Escamas de pele ou qualquer outro resíduo que a gente contenha, né? E ele está saindo. E no caso da tosse e do espirro que está na moda hoje, o que acontece? Ele sai expelido com a saliva, o muco e todas essas coisas que a gente joga para fora quando faz um latim, né? Válido para o... Então, ela tem uma umidade ou tem uma cápsula que ela envolve, né? Obviamente, isso vai secar antes de cair ao solo ou vai estar nadando, como diz, é uma partícula tão pequena que ele nem chega a cair, ele fica ao sabor dos ventos, né? E com isso ela vai secando. Até hoje. Então, isso que o SARS-CoV traz de novo para nós é que o vírus ela é muito rapidamente inativada quando fica seca. Por quê? Quando fica seca, ela vira proteína, uma lipoproteína, e um RNA, ou DNA, ou sei lá o que tem lá dentro, o RNA, e ela fica ressecada. E ficando seca, ela é um produto químico seco, é uma molécula orgânica, né? E com isso, ele perde a capacidade de infectar de novo, ou sair por aí voando, e perde a capacidade de infecção. Mas o que ocorre com o SARS-CoV-2 é que ela tem um tempo muito maior de sobreviver a uma superfície seca. Né? Essa foi a grande preocupação da China, principalmente da Coreia do Sul, e depois da Europa, que eles, ao certificarem isso, viram um risco que ela poderia trazer. Tá? Então, o vírus limpinho, sozinho, ela é um material proteico e pode não acontecer nada. Mas, quando ela estiver protegida de alguma forma sobre uma superfície, então ela pode ser recarreada e infectar alguém novamente. Né? Com isso que a dimensão
foi ficando assim mais, como se fala, parece um cataclisma, né? Um anúncio de um desastre, ok? Alguma coisa do gênero. É isso? Marco, você tem uma observação aí, uma pergunta? Uhum. Considerando o vírus, então, que a senhora explicou, que ele sai dentro de uma capa proteica, ele sai protegido por umidade, gordura, o que a gente expele junto num espirro. Quando esse material sofre o que seca pela umidade, que é o que a Ashley coloca, que vira um núcleo, alguma coisa, o vírus nesse núcleo, ele continua acoplado a alguma coisa, algum material adicional, porque quando a gente pensa em evaporar, se evapora só, a gente imagina que seja só água, mas que continue tendo algum material acoplado. Uma das dúvidas que a gente tem ouvido mais é da dimensão do vírus, porque quando a gente olha o vírus sozinho, a partícula micro-organismo, o vírus, ela é muito pequenininha. E aí vem toda essa teoria, então, se o vírus está voando sozinho, como que a gente faz? Ele está no ar, ele é muito leve, ele não vai decantar. O que acontece exatamente no mundo, vamos dizer, biológico dessa substância que está no ar? No microscópico. Então, saiu, expelimos por um espirro, esse vírus está no ar, está numa gotícula, essa gotícula evaporou. O que está acontecendo nesse momento? Ok. No momento que evapora essa gotícula, então fica a parte proteica ou o que está solubilizado, porque não é na água pura, né? Se fosse numa gotícula de WFI é uma coisa. Agora, falando em fluidos orgânicos de uma pessoa, por exemplo, é outra coisa, né? Aí, o que acontece? Ela reduz vai sair sendo carreada pelo ar e vai ser disperso e durante o caminho ele vai perdendo atividade. Mas se ela cair em cima de uma superfície, certo? E aderir a essa superfície que seja orgânica ou humana, aí ela pode realmente voltar a infectar. É essa a pergunta? Sim, mas também se nesse momento que ele está flutuando sozinho, se eles estão flutuando em um grupamento de vírus ou realmente só uma unidade, vamos dizer assim, solta, ou se eles estariam agrupados. Ah, tá. Não, é muito provavelmente um agrupamento. Muito provavelmente. Isso é da natureza. Ok. Né? E quem busca sobrevivência, busca estar em grupo para poder sobreviver. É o que acontece com os biofilmes. Certo? E a comunidade humana também não é diferente, porque deixou todo mundo no isolamento, o que acontece? Todo mundo ficando doido, né? Daqui a pouco vai assim, vai perdendo a sanidade. E com os vírus também não deve acontecer muito diferente, mas também porque nós temos atração entre moléculas. Cargas de proteína ou lipoproteína positiva ou negativa que tem lá dentro. Tá? Mais seriamente, o que tem assim, de estrutura e que pode envolver ou não envolver, é uma coisa que eu não sei, mas vai depender muito da pesquisa. Agora, nós temos material e ferramenta para poder ver. Né? Para vocês verem que há uns anos atrás, na gripe espanhola, não tinha microscópio para ver se tinha uma tal bactéria ali dentro, ou um vírus, sei lá como, o que acontecia. Mas hoje nós somos felizes de poder até sequenciar o DNA do infectante e ter certeza que está sendo infectado pela coronavírus ou não. Tá? Então, assim, a realidade é muito diferente e somos felizes por estar nessa época, né? Mas que tem muita coisa para descobrir ainda, né? E não cair no achismo é bastante, tá? Doutora, eu queria entender, na verdade, não sei se é possível, por que é tão difícil mapear esse vírus, entender como esse vírus se comporta? Porque, assim, a gente, hoje acho que nós estamos aí há 4 meses no mundo, né? Foi no final do ano passado que ele foi descoberto.
há 4 meses, acho que toda a comunidade científica do mundo está voltada a um único assunto, que é entender e combater esse vírus e suas enfermidades. E assim, é óbvio que é muito simplória a minha questão, porque é realmente um organismo, um micro-organismo complexo, mas o que torna, existe alguma coisa que torna tão especial, entre aspas, esse vírus? Não, acho que o que torna ele muito especial é o fato dele ser mortal. E a longevidade, ou seja, quanto tempo que ele pode sobreviver, e com isso vai afetando uma série de, digamos, respostas ou atos indesejados, né, que ao decorrer. Então, assim, imagine o seguinte, bom, vírus, voltando lá para a tua pergunta, vírus, ele tem de monte. Nós convivemos com vírus de todas as espécies, são milhões de espécies. Tá? Então, uma delas, que é muito particular, todo mundo foi tomar vacina aí bonitinho, não, vocês são muito jovens ainda não, mas eu e o Gerson fomos. Aí, tomar a vacina da influenza, né? Por que todo ano é tomado? Porque elas vão mudando, fazendo mutações, modificando, e aquela gripe do começo do ano já é diferente da do meio do ano, final do ano e assim por diante. Então, o que os cientistas fazem, né, da Fiocruz ou Butantan, eles juntam os pedaços desses vírus, fragmentos, faz uma mistura delas, né, e com isso sai a vacina do ano seguinte. Tá? Então, assim, nós não estamos imunes a eles e tem muitas outras que não vão fazer nem mal nem bem e estão convivendo conosco. Tá? Agora, por que ela virou um foco hoje de discussão mais elevada? É porque realmente a mortalidade dele é grande. Tá. Senatore, eu acho que você tem uma pergunta, depois o Marco tem uma também, eu também tenho uma. Passou a ser um interrogatório. Deixou de ser um bate-papo para um interrogatório. Não, na realidade, assim, até pela nossa expertise, né, aquilo que a gente vem trabalhando e as demandas que nós aqui desse grupo temos recebido, acho que a gente fica muito mais focado na questão do ar, né, da transmissão dele pelo ar, da funcionalidade de máscara sim, máscara não. Me preocupa muito esse excesso de máscaras que o povo tá fabricando em casa agora, né? Aquela coisa toda, máscara que vaza, enfim. Então, assim, eu acho que para mim ainda não está muito claro a gente, assim, para mim, desde o início, o que me pareceu é que esse vírus, o potencial de infecção dele era muito em função da questão do toque, né? Quer dizer, tocar numa superfície, porque ele tem uma vida, entre aspas, bem maior em cima disso. Então, essa questão do toque é muito, eu diria, muito presente no aumento da infecção, assim, em espalhar o vírus. Mas, assim, o que não está muito claro ainda para nós é o potencial desse vírus em relação ao ar. Então, a gente percebeu que tem gente muito preocupada, assim, o que eu faço com o sistema de ar-condicionado? Põe um filtro, tira o filtro, põe ar externo, não põe o ar externo. E aí tem gente que debate falando assim, não, o vírus ele vai estar aderido a um micro-organismo que tem um diâmetro maior, então não precisa ser um filtro tão eficiente, porque não corre o risco do vírus passar por esse filtro, enfim. Isso é que eu acho que a gente procura aqui, de alguma maneira, entender, e eu acho que a pergunta do Marco também foi um pouco nesse sentido, né? Porque não está claro, assim, tem gente que fala, não, tudo bem, o vírus pode estar sozinho e se você usar um determinado filtro, não vai eliminar, porque ele vai passar porque o tamanho dele é muito pequeno. Tem gente que já fala, não, ele sempre vai estar aderido a alguma coisa. Enfim,
Qual a sua opinião a esse respeito, vamos dizer assim, com as informações disponíveis até hoje? Vamos lá, do ponto de vista ar-condicionado e climatização, né? O vírus pode estar sozinho, ele pode estar acompanhado. Mas por questão de sobrevivência, provavelmente ele vai estar acompanhado e agrupado. Então, aquele tamanho básico que a gente entra nas Wikipédias da vida e aparece tantos micrômetros, 0,0 não sei tanto, a não sei quantos micrômetros. Ele não é o tamanho real do material que vai ter que ser esterilizado ou retirado, né? Agora, contra vírus tem água e sabão, em primeiro lugar, sempre. Porque água e sabão é uma lipoproteína, é uma sujeirinha proteica. Então, isso é suficiente para eliminar. Água e sabão sempre. E a outra coisa é ventilação. Por quê? Ventilando, 1 hora ele vai morrer. Ele tem um tempo de vida mais longo que os outros, mas ela vai estar dentro de um parâmetro que nós podemos renovar o ar, renovando o ar da ventilação, nós vamos estar diluindo o infectante dentro do ambiente. Então, o que não dá para pensar é uma sala de uma clínica, por exemplo, onde o médico trata o paciente assim, a essa distância que nós estamos conversando, né? E o ventilador ou o ar-condicionado estará sem troca, 0% de troca de ar. Ou seja, o ideal é ele abrir a janela, escancarar a porta, né? Mas, pelo menos, a troca de ar, eu não sei que 50%, 60%, 40%, que é o factível, 80%, não imagino. Mas essa troca de ar, ela é suficiente para ir gradativamente diluindo o infectante que entra, até que uma outra pessoa venha e entre lá dentro, o próximo paciente, ele vai encontrar, então, um ambiente mais seguro. E em casa, a coisa é bem melhor. Eu disse uma clínica médica porque é a coisa mais rigorosa, talvez, que possamos imaginar. Mas dentro da casa, então, o fato de estar janelas abertas, ventilador ligado, ela já é uma boa maneira de ir diluindo o vírus gradativamente, tá? E por partícula, agora isso independe do filtro que esteja sendo usado. Agora, o filtro pode ficar carregado e ele pode ser contaminado? Não sei, acho que ninguém fez essa pesquisa ainda. Se naquela sujeirinha do filtro ele consegue se propagar em cima de um fungo ou de uma bactéria que esteja lá vivendo feliz e contente, né? Então, assim, está mais relacionado realmente a um ambiente mais úmido, tá? Então sim, só para... até porque a senhora já abordou essa questão do filtro, se o que ficou no filtro pode contaminar, como não é conhecido, então, por precaução, é melhor tratar isso como um potencial contaminante na hora de manipular, de trocar o filtro. Colocaria, sem dúvida. Porque, além de tudo, tem a confiança da pessoa que está executando o trabalho. Eu acho que isso é muito importante ser colocado, porque tem que ter um certo pé atrás, precaução, cuidado, delicadeza nas coisas que se fazem, né? Para não criar realmente um ambiente hostil e só ficar sabendo quando não tem mais cura, lá atrás. Aí você vai falar assim, nossa, devia ter feito isso, não era só abrir a janelinha, né? E coisas do gênero, elas vão surgir, com certeza vão surgir, mas acho que no momento é melhor zelar pelo excesso do que pela falta. A pergunta que eu tinha sobre filtros acabou sendo respondida, mas agora tem uma outra pergunta que vincula um pouco com o que o Felipe perguntou das mutações. Então, a gente sabe que o vírus da gripe, ou influenza, ele sofre mutações, como praticamente todos os vírus do mundo sofrem mutações.
Eu li recentemente que o Covid já tinha 54 diferentes mutações na Europa, etc. O que leva esse vírus a fazer a mutação e o que isso pode fazer, vamos dizer, num futuro próximo? Isso pode deixá-lo mais mortal, menos mortal, e o que causa essas mutações? Vamos pensar, olha, você pode imaginar o vírus como um tipo de scanner reverso. Certo? Porque para ele transformar o RNA em DNA, ele faz uma transcrição reversa da coisa. Então, na verdade, é uma máquina de escrever. E com isso, como todos nós, erramos e digitamos errado. Então, um G que é trocado por um T, um C que vira não sei qual, ela vai mudar a intenção naquele pedaço genético. Se isso é importante ou não é importante, vai depender muito da estrutura, né? Mas a gente que trabalha com... Aliás, o pessoal que trabalha com a parte de biotecnologia, a gente mexe muito com mutantes. Então, induz mutação forçada com HAV, luz ultravioleta, né? E com isso, você vai escolhendo aqueles que têm a característica que seja adequada, ou seja, tenha uma propriedade como, por exemplo, vamos lá, degradar um certo óleo, né? Então, assim, teste, são milhões ou milhares de bactérias ou coisas que são mutadas para ter esse efeito. Então, como é uma bactéria, uma célula que está transcrevendo o DNA do vírus, ela erra no meio do caminho. E é esse erro que dá a mutação. Então, o gene dele não é exatamente igual ao da mãe, sai diferente. Tá? É erro de digitalização. Então, definitivamente, a gente vai observar mais e mais mutações, mais notícias nessa linha. Eu poderia afirmar, então, que as mutações que são identificadas são, na verdade, as mutações que deram certo do ponto de vista de micro-organismo, porque ele acaba se reproduzindo mais vezes depois, e os que não foram tão bem-sucedidos são eliminados. Okay. Vocês podem reparar que isso começou lá no norte, no inverno, ainda tinha gelo, não tinha chegado a primavera, certo? Então, era muito frio. Menos 10 graus, 0 graus, 5 graus, alguma coisa do gênero. Então, na época que saiu a notícia, eu fiquei feliz. Eu falei, nossa, mas ainda bem que o Brasil está no hemisfério sul, porque nós estamos no verão. Exato. Certo? Estamos no verão e até o inverno nós temos como nos precaver e aprender com o que está acontecendo lá fora. Né? Hoje, aí o que está acontecendo? A água está batendo na bunda, né? Porque o inverno está chegando e ainda não temos a solução para tudo. E depois nós tivemos um verão atípico. Né? Eu usei blusa de lã assim, nesse verão. Então, aquela friagem que deu no clima, a reversão do clima aqui, ela ajudou a entrada do coronavírus, acho que talvez até mais rapidamente. Não seria aquele italiano, seria uma outra pessoa, sei lá, uma pessoa tcheca, um japonês traria, certo? Então, a questão é essa. Agora, a mutação ocorre e está ocorrendo. Só que a gente só detecta aquilo que nos interessa. Tá? Por isso que eu digo que hoje a gente deve estar no SARS-CoV 2.99, 98, 101, sei lá qual versão que vai, mas vai uma série de versões. Doutora Silvia, posso fazer uma pergunta? Depois o Felipe queria fazer outra, né? Não sei se está certo ou não, vou chamar de força da natureza. O vírus, por força da natureza, ele vai procurar uma célula para se multiplicar através do processo que você explicou. Injetar o RNA dele e causar multiplicação.
ele tem preferência por alguma célula? Ele pode se multiplicar usando qualquer célula? E no corpo humano, ele tem preferência por algum? É por isso que o problema é pulmonar? Como é que isso acontece? Não, ocorre sim. Todo mundo tem uma verruguinha, não é? Em algum lugar. É viral. Então, você cutuca ele, coça outro lugar, então vai aparecer uma verruga aqui. Certo? E aí, assim por diante, ela vai mudando de coisa e, de repente, você está todo cheio de verrugas, porque ela realmente é de natureza viral. Então, ela está na pele, seca. E outros vírus vão acometendo outros lugares também. Então, assim, não é só esse que é respiratório, não é só esse que é coisa. A questão é que, quando respiramos e inalamos esse vírus, ele vai para o sistema, o trato respiratório, e é por lá que ela deve chegar no sangue. Certo? Já vi uma reportagem de uns poucos dias atrás que faz algum sentido, que ele degrada a hemácia e impede que o oxigênio grude na hemoglobina. E com isso é que ela está deixando menos eficaz a respiração, ela acomete a respiração. Você não consegue. Você puxa o ar, mas ele não chega no sangue que deveria de chegar. Tá? E com isso, o ferro que está lá na hemácia, ela vai juntando e aglomerando no pulmão. E com isso que dá aquela pneumonia falsa, porque o raio-x parece de pneumonia, mas na verdade são grandes precipitados de ferro. Quer dizer, essa é uma tese, é uma teoria levantada que eu acho que faz todo sentido com o cenário que está acontecendo. Doutora, voltando ainda no final da resposta anterior, você mencionou para a gente a questão do inverno e verão, né? E até de maneira um pouco, acho que com muito otimismo, né? Alguns governantes nossos aí falaram, não, nós estamos no verão, isso não vai vir para cá. Mas eu concordo a questão do nosso verão ter sido bem atípico, principalmente para nós aqui da região de São Paulo, né? Que realmente fez frio esse verão. Eu acredito que esse verão foi até mais frio que o nosso último inverno, porque o último inverno foi quente. E assim, independente disso, realmente nossas temperaturas são acima dos primeiros países que foram atingidos aí por essa pandemia, né? Já existe algum estudo direcionado para a resistência desse vírus ser maior a diferença de temperatura? Já é possível afirmar isso? Ou ainda a gente não chegou a esse tipo de detalhamento? Olha, com certeza deve ter pessoal estudando isso. Tá? Certamente. Mas só que qualquer pesquisa que é realizada hoje, para ela virar algum resultado ao público, demora entre 2 a 5 anos. Né? Porque você tem que testar, tem que validar, retestar de novo e assim por diante. Mas, com certeza, ela já é um vírus, é uma forma adaptada a uma temperatura mais amena. Agora, não sei o que vai acontecer no verão, né? Tomara Deus que ele continue, certo, sensível ao calor e, assim, nós podemos até, inclusive, resolver o problema do ar. Porque se tiver um dispositivo lá quente que aqueça o ar que entra, ela é uma forma tanto de remover o líquido quanto de tirar a virulência, né, do vírus. Tá? Entendi. A opinião de leigo, hein, gente? Olha, não leve muito a sério.
A senhora tocou agora no tema virulência. Então, virulência, se eu estiver errado, me corrija, é a capacidade do vírus de atacar um micro-organismo, uma outra célula e ter um resultado desse ataque. Quando a gente diz que o vírus pode sobreviver até 3 horas no ar, a virulência do vírus durante essas 3 horas é a mesma ou ela vai diminuindo? Tem aí uma curva de degradação da virulência? Também precisa ser estudado. Mas a gente crê que se ela diminui o vigor do vírus, digamos, do vigor entre aspas, né? Então ela reduz também a virulência ou a capacidade de infectar. Okay. Né? Se a capacidade de infectar não seja medido pelo tempo de resposta ou como fala, um aumento na patogenicidade dele. Tá? Eu não sei, aí é o parâmetro. Que parâmetro você escolhe, né, para medir? Então, assim, estamos bem nessa fase. O pessoal da pesquisa tem muita coisa para fazer. Né? Só que acho que já levantamos umas 5 teses de doutorado. Quem se arbitra? Tá? Ele é transmitido apenas pela respiração ou, por exemplo, há contágio sanguíneo? Se eu tenho um corte, alguma coisa do tipo, ou numa transfusão de sangue, alguma coisa desse tipo? Exatamente. Isso daí também não está muito certo. Mas, como hoje mais importante não matar pessoas pela falta de sangue no banco de sangue, né? As pessoas estão assim meio que segurando esse tipo de coisa. Mas na primeira instância, ninguém queria doar sangue. Certo? Mas agora, até onde isso afeta, até onde isso é praticado, assim, é uma coisa bastante complicada. Eu não saberia responder nada. Tá? Vamos lá, senador. Mudando um pouquinho de assunto, não sei se a senhora tem alguma experiência em relação à radiação ultravioleta, né? Porque, em teoria, falam até a questão da exposição ao sol, quer dizer, isso, de certa maneira, ajuda. E aí, falando também de lâmpada, emissor ultravioleta, se já existe algum dado, por exemplo, da fluência ou da dose necessária para a eliminação desse micro-organismo, se já existe alguma coisa a esse respeito. Senador, eu acho que mal estamos chegando em endotoxina. Imagina a remoção de vírus. Tá? Tudo isso está começando, ainda são conjunturas. Né? E ela assim como a endotoxina, ela é uma proteína com alguma coisa de material genético. Então, assim, acho que o que vale para uma em termos de UV é mais ou menos o que vale para outra também. Ela pode ser muito sensível ou pode não. Não sei. E não li nada do gênero. Ok. Uma outra pergunta, já voltando para outro tema, porque se fala muito na transmissão pelos pacientes assintomáticos. Esses são os mais críticos, porque a gente não sabe que eles estão portando o vírus. Para mim, fica bem evidente quando tem um paciente que está espirrando, tossindo, que ele está expelindo esse vírus. E no paciente assintomático, como é essa transmissão? É só pelo vapor da respiração? Ou temos mais perguntas ainda do que respostas nessa área? Qual é a transmissão, ou o que a gente pode dizer que é o mecanismo de transmissão do paciente assintomático? Eu tive um pequeno problema de áudio. Vocês estão me ouvindo? Sim. Acho que a senhora não ouviu a pergunta. Quer que eu repita a pergunta? Está me ouvindo? Fica. Então, a pergunta é... Muito baixo. No paciente assintomático,
como é a transmissão no paciente assintomático? Porque quando a gente tem um paciente com tosse ou espirrando, Isso. fica evidente, a gente identifica, ali tem uma fonte de contaminação. No assintomático, isso não está evidente, porque se ele está assintomático, ele não está tossindo, ele não espirra, ele está só respirando e conversando. Como funciona isso? Certo. É o pessoal assintomático que mais preocupa realmente a sociedade hoje, nos preocupa também, tá? Porque ele está carregando realmente vírus e é ativo, e está transmitindo da mesma forma, mas só que ele não se dá conta ou não tem como se dar conta porque ele não sabe que ele está doente, sequer doente, né? E essa transmissão seria pela respiração dele ou Sim, pela respiração, pelo toque e maus hábitos, né? Bota a mão na boca, depois isso vai direto para outro lugar. Tá? Okay. Então, poderíamos afirmar que no caso do assintomático, como uma hipótese, a transmissão maior vai ser por superfícies, que é o toque na boca e numa superfície, do que pelas partículas no ar? Olha, ambos é a mesma coisa. Ok. O que vem pela superfície vai pelo ar também. Não mesmo, né? Não mesmo, mas ocorre, a chance de ocorrer é igual. Deixa eu aproveitar o gancho aí do assintomático. O assintomático, ele está com vírus, mas não desenvolveu a doença porque o sistema imunológico dele aprendeu a lidar com o vírus e venceu? Ou ele é não assintomático e, de repente, ele pode começar a sentir os sintomas? Olha, eu acho que isso está muito mais relacionado à resistência de cada um. Por isso que o que nós podemos recomendar para as pessoas é: sejam resistentes, tenha vitamina C em ordem, tomem, comam frutas, comam verduras, todas aquelas vitaminas de A a Z, certo? Que nos fazem bem, mas ter um organismo resistente que pode recrutar o seu batalhão para te defender, de defesa, que são os glóbulos brancos e os anticorpos, certo? E no momento exato que ocorra uma transmissão ou uma infecção. Porque estamos sujeitos, sim, a levar uma chuvarada desse vírus em qualquer lugar, quando andamos de um lugar para outro, tá? Mas isso pode ser suprido, pode ser cuidado, se o nosso organismo tiver a capacidade de produzir esses anticorpos, né? Por isso está todo mundo atrás do soro, do sangue, de gente que passou por essa situação e que se saiu bem. Tá? Eu tenho, falando disso, só uma pergunta bem de leigo, né? Então, significa dizer que eu estou com meus anticorpos em dia, mas eu fui submetido a uma carga de vírus e, de certa maneira, eu não peguei a doença, mas eu estou tendo esse combate interno, vamos dizer assim. E aí, eu saio na rua e, eventualmente, recebo outra carga de vírus. Quer dizer, isso em algum momento pode ser que, se eu estiver exposto constantemente a essa carga, que eu estou pensando pela perspectiva do médico, vamos dizer assim, né? Quem está tratando dos pacientes. Então, ele está sendo, até um certo ponto, ele consegue se manter são, vamos falar assim. É verdade, até um certo ponto, sim. Água mole em pedra dura, né? Tanto bate, se você insistir muito e der muita trela, é capaz de ocorrer, sim. É uma porque tem aquelas mutações e o vírus de hoje é diferente do vírus de amanhã. Então, tem pequenas diferenças que podem estar acontecendo aí, né? Mas o grande, porém, aliás, o grande foco realmente do pessoal da saúde é manter a saúde em dia, alimentar bem, dormir bem, certo? E, principalmente, estar com o corpo pronto para qualquer infecção, ou combater qualquer infecção. Então, por isso que é o menor sinal de gripe, é o menor sinal de qualquer outra doença, ela mesma tem que se abrir para trabalhar.
Então, vai para o isolamento ele mesmo. As pessoas responsáveis fazem isso. Senão você acaba sendo realmente o vetor de várias doenças. É só antes da pergunta do Marco, e existe assim, aí a gente começa a ouvir uma série de boatos, né? Ah, vitamina D ajuda, vitamina C, não sei o quê. Aí até ouvi dizer que baixaram o imposto da vitamina D e do zinco porque aumentam a imunidade. Existe algo comprovado a esse respeito? Ou assim, obviamente, isso aumenta a imunidade como um todo e por consequência vai fazer efeito, né? Olha, até um certo grau de vitamina, nível de vitamina, que é recomendado que o organismo tenha, que você considera normal. Né? Eu fui medir minha vitamina D, por exemplo, ela estava abaixo da média, ou seja, estava para lá de Bagdá. Então, assim, tive que tomar um suplemento bastante grande, para poder chegar aí no nível ou próximo ao nível considerado normal. Então, assim, isso afeta sim. E tem maneiras de monitorar. Quem faz isso é o nutrólogo, né? Mas, por experiência e a sabedoria de vovó, vovô e, sei lá, a tia, né? Nós sabemos que temos que chupar laranja, comer bastante frutas cítricas. Na minha casa, eliminei vinagre usando limão, porque pelo menos é uma maneira de todo mundo estar ingerindo limão na alimentação. Então, assim, é dessa forma que acho que vamos manter no organismo equilibrado, sem exageros. Então, não é porque é época de Covid, a gente vai viver só de pizza e guaraná artificial, tá? Dentro dos procedimentos que estão sendo usados pelos governos, que é a famosa quarentena, e se colocou que se fica assintomático por 14 dias, mas já tem literatura mostrando 20, 30 dias, uma média, vamos dizer, 26 dias, que são artigos que estão saindo, mas que ainda não tem uma validação científica, análise por pares, mas que começa a criar um pânico adicional. Da sua experiência, que dá para dizer? 14 dias é um número que se mantém como razoável? Ou a gente já deveria pensar que talvez um pouquinho mais para o paciente isolado ou monitorar continuamente? O que a senhora recomenda? Olha, nisso eu concordo plenamente com o governo do estado de São Paulo, que ela institui, se puder, fique em casa. Então, se puder, não saia, porque você não será infectada e nem vai infectar ninguém. Eu acho que esse é o maior perigo, porque aí sim você seria assintomático, né? E levando a doença para todo mundo, tá? Então, assim, 15 dias é um belo chute em cima das curvas de virose antigos, baseado na ciência e baseado no que se tem conhecimento. Agora, neste caso, e supondo que está acontecendo as mutações, que eles estão se modificando com o tempo, ou seja, você vai cortando a grama e a grama vai crescendo atrás de você, né? É alguma coisa do gênero. Então, supondo que esse tipo de coisa aconteça, eu acho que é muito bom, é passível que seja 20, seja 30, né? Então, não há assim, isso não é no achômetro, porque o pessoal mal viu o vírus, como é que vai ter certeza de alguma coisa, tá? Eu acho que é baseado até hoje. Então, essa quarentena de 15 dias seria suficiente para você levantar todo o sintoma e começar a regredir e a sarar. Não curar-se totalmente. Então, você ainda é um infectante. Tá? Doutora Silvia, Diga. Eu queria fazer uma pergunta aí com uma afirmação, voltando um pouquinho para trás ainda, de um aspecto que eu acho importante. Eu posso dizer que o tempo de vida, ou o tempo de virulência do SARS, ele provavelmente é determinado pelo tempo que ele leva para perder a umidade?
No ambiente fora corpo humano. Exato, no ambiente fora Em o cima corpo de uma mesa. Em cima de uma mesa ou em no cima de ar? uma superfície. No ar. Tá? Olha, em parte, ela está... A conexão está ok? Em parte porque realmente a virulência está relacionado a vigor, ao vigor dessa partícula da célula, certo? Que traz com ela e que a gente não sabe em que estado ela está. Certo? Se ela está dentro de uma célula e protegida por essa célula, se ela está em cima de uma capa lipoproteica só, que é água e mais alguma coisa, né? Então, assim, nós não temos como mapear isso, nem botar fitinha vermelha em quem que é perigoso. Então, assim, é uma situação meia, assim, tem que ir para o bom senso. Então, historicamente acontece assim, então, tá? O senador queria fazer uma pergunta e o Felipe também. Eu tenho, para mim, a última pergunta da Inquisição, né? E eu acho que vai ser difícil, doutora Silvia, a senhora se ver livre da gente uns próximos debates, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu gostaria de, sim, se possível, eu sei que ainda é muito prematuro, mas tem uma segunda questão que começa a me preocupar, que é a volta ao trabalho, né? E aí eu não estou nem falando do fim de quarentena agora, eu estou falando assim, mais no longo prazo, assim, médio e longo prazo, que eu acho que vai ser difícil as coisas voltarem exatamente como eram antes, até que se tenha uma vacina, etc. Então, uma questão que começa a surgir, assim, o que, por exemplo, eu tinha um escritório, trabalhava no escritório normalmente, que medidas provavelmente vão mudar em relação a isso? Quer dizer, provavelmente vai ter um afastamento mais de aquelas mesas comunitárias, aquelas coisas possivelmente vão ser modificadas, aquela história da estação da impressora, quer dizer, todo mundo vai lá e pega aquela impressora. A senhora enxerga mais alguma coisa, assim, mais alguma estratégia que pode ser utilizada quando a vida começar a voltar ao normal nesses ambientes fechados? É interessante, senador, você colocar essa pergunta, porque desde a segunda semana, mais ou menos, que começou a se... Ainda ninguém tinha entendido o que era afastamento social, quarentena e coisas do gênero, né? Aí eu ficava na TV assistindo os noticiários e via uma grande preocupação dos especialistas, certo? Naquilo que está acontecendo hoje. Mas só que ninguém falava em quando voltar ao trabalho. Estava todo mundo de férias, gente, maravilha, assim, ninguém se preocupando. Mas, sobre o ponto de vista microbiológico, o que acontece? A sua sala ficou vazia, parada. Digamos que tem, não sei se tem, 30% ou 20% do pessoal que volta lá periodicamente para fazer algumas coisas e vão para casa. E estão todos trabalhando à distância. Nessa situação, o retorno é uma coisa muito preocupante. Isso ninguém tinha perguntado ainda, né? O que vai fazer? Como limpar? De que maneira eu vou higienizar? Até que ponto tem que ser limpo? Será que aquele filtro do ar-condicionado tem que ser trocado? Sabe? São muitas coisas que têm que ser levantadas e uma das perguntas que veio de um cliente meu é: que saneante uso para desinfetar essas malditas bactérias? Para ele era bactéria. Para poder ficar tranquilo, né? Então, assim, é uma cápsula lipoproteica. A gente sabe que detergente rompe essa cápsula porque é gordura com proteína, tá?
Então, limpar, lavar e não sei o quê, além de passar álcool e tudo mais, temos também o hipoclorito, que é cloro oxidativo, e todos esses saneantes que, à base de oxidante peróxido, eles rompem, certo, essas cadeias, e com isso promove uma limpeza. Mas limpar com certeza. Dar um cachê de faxina extra para quem vai fazer isso e ter a coragem de entrar primeiro e fazer é muito importante, porque sem este procedimento é impensável que a gente chegue da rua e vá trabalhar com segurança, né? Agora, quanto aos hábitos, eu acho que vai mudar, já mudou na cabeça de todos nós. Hoje a gente sabe um pouco mais o que é, até onde pode levar um contágio. Principalmente aqueles que perderam alguém, e teve a infelicidade de perder alguém aí do coisa social, certo? Então, as coisas mudam, com certeza nunca vão ser como antes, mas eu espero que melhore, né? Seja uma melhora e não uma piora da qualidade de vida, né? Deixa eu tinha prometido que era a última, mas agora é a última mesmo, porque essa é uma que eu tinha comentado com eles e eu queria perguntar e acabei não. Agora a senhora levantou esse assunto. Eu vi, até brinquei com o pessoal, em alguns países que eles fizeram uma espécie de lava rápido da pessoa, né? A pessoa passava num pórtico e tomava um banho de alguma coisa, não sei exatamente o que era. A senhora sabe o que era? Porque, assim, eu imagino que não pode ser uma coisa que ataque a pele, mas que seja efetiva para, sei lá, limpar as roupas, coisas assim. Você diz de algum país ou nosso país? Não. Aqui em Osasco fizeram um túnel e aquilo que eles estavam jogando era era água de lavadeira mesmo, é hipoclorito de sódio. A 0,01%, alguma coisa hiperdiluída, mas só que era uma água clorada, tá? Não, eu vi isso, acho que era no Japão, na Coreia, No algum Japão, lugar na assim. Coreia, tá? Provavelmente é uma solução de quaternário de amônio, né? Associada ou não a um outro composto, mas acho que o mais utilizado, a gente fala quaternário de amônio, mas é o polihexametileno biguanida, PHMB, para ser fácil, tá? Então, ele é um tipo de sabão tensoativo, de longa duração, então ele não é aquele que reage e para. Então, em ambiente, principalmente nesses ambientes mais contaminados, ela é uma coisa que segura. Então, tanto é que eu recomendo que esse PHMB, ela é o melhor saneante que tem para ambiente hospitalar, por exemplo, principalmente nas paredes. Quem fica esfregando a parede, né? Tá? Então, assim, o ambiente vai depender muito, mas eu acho que está na linha da guanidina, né? Ou quaternário de amônio, que é um sabão. Legal. É um tensoativo. Terminei minhas perguntas por hoje. Eu acho que também a ideia não é prolongar muito mais, e eu também vou fazer minha última, já que a última do Senatori era a minha pergunta dupla. A sua última. Não, mas hoje, até voltando no assunto que a gente comentou antes, queria saber sua opinião, doutora, se hoje já é possível, e para mim isso é bem claro, né, dizer que o início antecipado da quarentena, principalmente nos locais mais populosos do Brasil, né, que São Paulo, cidade do Rio, a gente já está vivendo o resultado desse início antecipado? Com certeza. Você viu quando deu uma relaxada, o quanto que a curva começou a subir? Ela fez um rombinho, assim, ela fez um
uma montaninha e está subindo. Quer dizer, ela está diretamente relacionada ao tempo a adesão da quarentena, né? Porque, na verdade, o que a gente está falando é de pessoas que estão saindo da rotina que deveriam de estar. Mas, com certeza, o afastamento ela é a melhor forma de prevenção hoje, de cuidar da sociedade. Certo? Marco, tem mais alguma pergunta? Não. Então, Na verdade, doutor- eu teria várias, mas a gente não tem mais tempo. Então... É isso que eu ia falar. A gente tem uma listinha aqui que a gente não passou nem da metade, mas o problema está sendo o tempo mesmo, né? Eu queria agradecer muito, a gente podia encerrar, já que o senador já fez as últimas 10 perguntas dele, mas eu acho que a gente podia encerrar, e se a gente realmente continuar recebendo perguntas, a gente faz um novo vídeo. Obrigado, doutora Sim, Silvia. Queria agradecer muito aí e provavelmente teremos o segundo vídeo. Pergunta se ela não quer fazer um encerramento. Claro. Quer deixar uma mensagem aí, só não vale falar mal da gente. Mas como eu vou falar mal de alguém, gente? Não pode, não consigo, não dá, né? Vocês foram tão gentis, né, de incluir uma menina no Clube do Bolinha, e eu fico muito feliz realmente de estar com vocês discutindo esse assunto, que é realmente um dilema, né? Mas eu vejo assim, nós não temos como resolver isso sem cuidar do afastamento, para que possa voltar mais rapidamente e abaixar aquela curva de tendências ali, né? E não esperar o pessoal chegar no pronto-socorro e depois ir parar no respirador e ir a óbito, sabe? Eu acho que isso é muito triste. Tá? Ótimo. Obrigado mesmo, doutora Silvia. Obrigada a vocês. Tchau. Eu que agradeço. Tchau. Tchau. Obrigado.